Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre como lidar com a depressão de forma gratuita, de forma natural, usando apenas a sua mente e o seu corpo. E a depressão, galera, ela acontece quando uma pessoa ela fica presa a algum ou alguns acontecimentos ali do passado, tá? Então, ela fica lembrando desse acontecimento, né? Ela coloca um significado muito grande dessa coisa ali que já passou, já aconteceu, e ela fica repetindo isso e gerando emoção. Então é criado um padrão cerebral que quanto mais ele é praticado, mais forte ele se desenvolve. No caso das pessoas com depressão, elas praticaram muito esse padrão cerebral até se tornar uma coisa grande, onde desenvolveu aí essa doença. Então, como que a gente faz para lidar com isso? A gente precisa então quebrar esse padrão e colocar uma nova mentalidade, novos padrões aí de pensamento. E essas dicas que eu vou passar aqui vai servir para isso, tá? Não só para quem tem depressão, mas para qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo, vai poder usufruir dessas dicas de forma grátis e natural. Então a primeira dica é o seguinte: você precisa lidar e ressignificar o que aconteceu ali no passado, tá? Então a gente tem um poder no nosso cérebro de ressignificar as coisas, tá? Então por mais difícil, por mais sofrido, por mais triste que foi essa coisa aí que aconteceu no passado, a gente tem esse poder de ressignificar. Isso inclusive está aqui nesse livro. Uma das coisas que você pode fazer, que inclusive eu mesmo já fiz, é você voltar no momento passado com a sua mente em meditação e você lidar com essa coisa. Quando você voltar no tempo ali, né, com a sua mente, você pode ressignificar tudo o que aconteceu. Nesse livro aqui, ó, o Tony Robbins ele fala que você pode mudar todo o cenário ali de tudo que aconteceu. Você pode afastar essa coisa, deixar essa coisa pequena, pode colocar cores, uma música. Então você pode fazer de tudo ali com o que aconteceu no passado, apenas com a sua mente. Inclusive hipnoterapeutas que eles passam algumas sessões ali de hipnose, né, para a pessoa. Então ela volta nesse período aí onde aconteceu determinada coisa e ali ela pode lidar com essa coisa, de repente afastar ela, ver que não é uma coisa tão grande, ela pode mudar ali tudo, né, essa coisa. Então a hipnose também é uma dessas formas de você lidar com alguma coisa assim do passado. Eu mesmo já fiz uma sessão dessa de hipnose, mas eu fiz com eu mesmo, né? Eu entrei no estado de relaxamento ali e eu voltei no momento onde eu era criança e eu estava passando necessidade ali, né? E aí eu peguei, troquei ideia com essa criança e pá, pumba, resolvi ali as coisas com ela e isso me tirou até um trauma que eu tinha, que era o medo de ficar rico. Então você voltando no passado mentalmente, para você tratar algumas coisas assim, e depois você poder seguir em frente, é uma dica muito interessante e muito boa para você lidar com a depressão. Porque a pessoa deprimida, ela fica presa ao passado. Você voltando lá, ressignificando, você não vai ficar mais preso, né? Igual no meu caso, eu estava preso ali com essa criança interior, né? Desde a época ali que eu tinha uns 7 anos mais ou menos, eu voltei, resolvi as coisas com ela, troquei ideia, pá, e agora eu tô seguindo em frente. Então essa dica aí, ela é de ouro, tá? Se você praticar ela, praticamente você vai curar até uns traumas aí que você tem, né? Você pode voltar lá, até mesmo quando você era criança, outros momentos aí da sua vida, resolver isso e depois seguir em frente. Essa dica é uma coisa mais prática, né? Porque tem pessoas que ficam indo em psicólogo, psiquiatra, terapeuta e fica lá a vida toda passando nisso, só relembrando, relembrando, relembrando. E uma coisa que a gente tem que fazer é aceitar para a gente poder seguir em frente, não ficar só relembrando essa coisa. Só dando um exemplo aqui bem rápido, o meu pai ele faleceu no ano de 2022, né? Então vai fazer 3 anos. Vamos supor que eu ficasse passando no psicólogo ou psiquiatra por causa disso. Então eu ficaria lá indo no psicólogo, relembrando, 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 né? E dando dinheiro para o psicólogo. Eu estaria não praticando o ceticismo ao mal. Com a mentalidade que eu apliquei, eu pratiquei a aceitação com relação a isso e gratidão pela vida do meu pai. Então hoje eu tenho um sentimento bom, positivo com relação a isso. Então eu tive que primeiro aceitar, que vai ser uma das coisas que eu vou falar aqui agora para vocês. Isso é uma das coisas que poucas pessoas falam, né, sobre esse tratamento tradicional aí da medicina, né? Porque a pessoa vai ficar indo ali, ó, relembrando, 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 ela vai estar manifestando novamente isso que está afligindo ela, tá? E como os psicólogos, psiquiátricas, eles não
ensinam ali sobre a física quântica, eles são baseados só na física clássica, né, que foi o que a Matrix determinou. Então muitas pessoas fazem isso e acabam não tendo resultado, até mesmo com psicólogo e psiquiatra. Ou às vezes também tem resultado, mas aí demora pra caramba e quando vai ver já gastou o dinheiro todo ali em terapia. Eu conheço umas 5 pessoas que passam em psicólogo já tem anos, já vai para 10 anos e ainda não resolveu o problema. Então, essa medicina tradicional, eles não aplicam o ceticismo ao mal, que eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Que você teria que aceitar uma coisa e aí, às vezes, você tem que ignorar, soltar. Você aceitou ali, aí você consegue viver bem, seguir em frente. Por isso que essa segunda dica aqui vai ser uma dica muito importante, que é a da aceitação. Sobre a aceitação, galera, a gente pode falar o seguinte: tudo que aconteceu serviu de experiência para o universo. Então você não tem por que ficar querendo controlar o que já aconteceu no passado, tá? Por mais que seja uma coisa ruim, foi algo necessário para gerar informação no universo. Pode ser que seja um pouco difícil de entender no começo, de digerir isso, que a gente tem que aceitar as coisas, só que para a gente poder seguir em frente, a gente tem que aceitar. E uma das formas de aceitar é a gente refletindo numa coisa que eu vou falar aqui agora. Que é o seguinte: a inteligência suprema, que seria Deus, o objetivo dele no universo é gerar informações no universo, tá? Então tudo o que acontece é para gerar informação. Todas as experiências acontecem para isso, tá? Então é por isso que até o universo está se expandindo, porque está sempre gerando informação, estão manifestando coisas, né? E aí tudo o que acontece serve para essa experiência, para gerar informação. E acontece que para existir a experiência do universo, para gerar novas informações, não pode ter só informações positivas, não pode acontecer só coisa boa. A gente precisa também que aconteça o mal. Na verdade, o universo precisa disso para ser gerado novas informações, né? Então, inclusive, muitas dessas coisas negativas, né, que acontecem, a gente chama de polaridade, que é o que está aqui nesse livro do Caibalion, onde a polaridade é uma das 7 leis universais. Então é o princípio da polaridade número 4. Na verdade, esse mal que eu falei que precisa acontecer, na visão do universo, isso não é mal, isso daí é neutro, é apenas uma informação. Então, por exemplo, se uma pessoa morreu, gerou informação no universo. Se uma pessoa comeu um pão, gerou informação. Se eu estou fazendo isso aqui com a mão, gerei informação no universo. Então, toda experiência é válida para o crescimento do universo. Então, resumindo, tudo o que aconteceu no passado foi necessário para a experiência do universo, tá? Tudo o que aconteceu foi necessário para gerar mais informações, por mais que você atribuiu um sentimento muito negativo a algo que aconteceu no passado, mas esse algo foi necessário. Então, só cabe a nós aceitar e ser grato, tá? Até por uma coisa que você considera ruim. Por exemplo, ao falecimento do meu pai, né, que aconteceu. Hoje eu considero isso como algo que teve que ocorrer, né? Então eu considero com aceitação e tenho também a gratidão, né, pela vida dele. Então eu trago coisas boas ali do passado para o meu momento presente, lembrando dele com gratidão, com alegria, né, ali dos momentos bons que eu vivi com ele. Por isso também que a gente não precisa ter nenhum tipo de arrependimento nem de culpa dentro da gente, tá? Porque tudo que aconteceu ali tinha que acontecer. Por mais que você acha que foi uma coisa ruim, que você não quer aceitar, né? Foram coisas necessárias ali para gerar informação no universo, tá? O universo só é o que é hoje por conta que aconteceu coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Isso gerou experiência e a gente chegou até onde a gente chegou hoje. Então você tem que lembrar disso. Tudo que aconteceu no passado foi necessário, né? Então você só tem que aceitar. Claro, não vai se conformar se aconteceu algo do seu passado que você pode mudar agora, você não vai se conformar, você vai usar isso para atingir seus objetivos e para o crescimento. Acontece que as pessoas que têm depressão, elas usam algo que aconteceu no passado para entrar em vibrações baixas, né? Vibração de culpa, arrependimento, desespero. Tem pessoa que chega até no nível de querer se churrascar, né? Quando ela vai para as vibrações ali abaixo de 20. Já quando a pessoa aceita que tudo
precisou acontecer e ela não tem nenhum sentimento de arrependimento, de culpa, de desespero, né? Igual o que eu estou vivendo agora, ela não tem por que ter depressão e ficar com esse padrão cerebral aí comendo o juízo dela. Até porque ela aceitou ali, tá, tudo aconteceu, tinha que acontecer. Agora ela vai focar no que é mais importante para ela, que é o momento presente. E o momento presente é o seguinte, galera, é uma coisa que poucos têm essa habilidade hoje em dia. Ou as pessoas ficam arrependidas de algo no passado, ou ela fica com ansiedade com relação ao futuro. Qual é a melhor forma de você cuidar do seu momento presente e de você diminuir a depressão? É você definindo um objetivo. Eu falei aqui no canal que quando você tem um objetivo, você tem a energia da vida. E quem não tem, tem a energia da morte, né? Inclusive, muitas pessoas querem se churrascar aí com depressão porque elas não têm aquele objetivo, aquele ímpeto de seguir em frente. Então, você definindo um objetivo para você é uma coisa melhor do que qualquer remédio que você pode tomar. Então, quando você define um objetivo, você vai transmutar a sua energia, que hoje estaria focada nessas coisas ruins, né? Culpa, arrependimento, desespero, e você vai transmutar essa energia e vai colocar no seu momento presente para fazer coisas que vão te ajudar a se aproximar mais do seu objetivo. Outra coisa que vai te ajudar a se concentrar no momento presente, a viver bem no momento em que você está, que é o momento mais precioso da gente, né? Se a gente for pensar, o passado a gente não tem controle. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer. A única coisa que a gente tem controle é o nosso momento presente. Então a gente não pode desperdiçar a nossa energia pensando numa coisa que já aconteceu, que já foi, ou também ficar preocupado com algo que nem aconteceu ainda. A gente tem que cuidar do nosso momento presente. Uma das formas de fazer isso é você praticando a gratidão. E como que você pode fazer isso? Através de um aplicativo que eu vou deixar aí na descrição, onde você vai anotar tudo que você é grato na sua vida, tá? Até mesmo as coisas mais simples. E assim você vai tirar o foco um pouco das coisas que já aconteceram no passado e você vai colocar foco no que você é grato hoje, tá? Pode ser até alguma coisa que já aconteceu no passado também, que você é grato hoje. Até mesmo tudo que aconteceu no passado você pode ser grato e colocar aí nesse aplicativo de gratidão. Então a gratidão, ela vai te tirar daquela vibração baixa que você está ali e vai te colocar numa vibração muito mais alta, uma vibração de alegria. Porque, pensa bem, você tem tantas coisas para agradecer, só que você acaba não vendo. Quando você começa a preencher aquele aplicativo, você vai ver que tem muita coisa para você agradecer, para você ser feliz na sua vida, até mesmo coisas mais simples. E a última dica aqui seria para, caso você não esteja conseguindo criar um objetivo, não tenha mais aquela vontade de ter objetivos, lembra então de focar nessas três coisas, que é o seu corpo, sua mente e o seu espírito. Você tendo essa direção de cuidar dessas três coisas, você já vai ter um ímpeto de vida, tá? Cuidar dessas três coisas vai te dar energia da vida. Você vai sair lá de baixo daquelas vibrações da depressão e você vai ir para a vibração da alegria, cuidando dessas três coisas. Para cuidar do corpo, você pode fazer exercício físico, ter uma boa noite de sono, se alimentar bem, são coisas infinitas. Quando você começa a cuidar de uma coisa, você vai ver que vai aparecendo várias outras, e isso vai te dando um prazer, você vai criando bons hábitos com relação ao seu corpo, tá? Então, eu sempre sugiro aqui exercício físico, dormir bem e se alimentar bem, que são coisas gratuitas, mas que poucas pessoas fazem, por conta que muitos têm aquela questão de não valorizar o que é gratuito. As pessoas preferem ir lá no postinho e pegar um remédio, ficar lá na fila pegando remédio, ou então ficar pagando psiquiatra, ficar comprando remédio aí, tarja preta e não sei o que, tendo efeito colateral, do que fazer uma coisa que é gratuita, que vai melhorar toda a sua vida. E a segunda coisa, que é cuidar da sua mente, que é você sempre estar buscando o conhecimento, tá? Você tendo esse objetivo também intelectual é uma coisa que vai ajudar muito com a depressão, porque você vai canalizar a energia que você tem ali para algo que vai fazer você crescer. Quando você desenvolve o seu intelecto, cria esse prazer intelectual de mudar a sua mentalidade, aprender coisas novas, é uma coisa que vai te colocar também na energia da vida.
E a terceira coisa é cuidar do seu espírito, criando bons sentimentos. Então, por exemplo, quando a pessoa está numa depressão, ela está com aqueles sentimentos muito baixos, né, de culpa, de apatia, de tristeza, né, até sentimento de querer se churrascar. Já quando ela começa a praticar bons sentimentos ali, né, através do aplicativo de gratidão, através de alguma meditação, ela dando risada, ela saindo para pegar um sol, ela vai aumentando ali a vibração dela e ela volta para a energia da vida, tá? Então, você cuidar de ter bons sentimentos, monitorar aí os seus sentimentos para você sempre estar numa vibração boa, é algo que vai ser muito bom se você tem depressão, tá? E cuidar do seu sentimento é melhor do que tomar remédio. E caso você queira se aprofundar mais nesse assunto de como tratar isso de forma natural ou qualquer outra coisa, né, ansiedade, depressão, trauma, qualquer outra coisa aí que esteja te travando, eu vou deixar na descrição um link de um treinamento que pode te ajudar muito, inclusive com essas três coisas, vai melhorar o seu corpo, sua mente e o seu espírito. Você vai entrar de novo na energia da vida, você vai ter o ímpeto de ter aqueles objetivos, de fazer as coisas, né, e de viver bem e aproveitar esse planeta Terra, que é maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo assim em que eu coloquei coisas práticas, tá? Que eu mesmo faço, por conta de eu fazer essas coisas. Eu nunca vou ter depressão, porque eu cuido dessas três coisas, né? Do corpo, da mente e do espírito. Eu cuido também de sempre estar agradecendo, né? Eu preencho meu aplicativo de gratidão já tem uns 5 anos mais ou menos. Estou cuidando da mentalidade, estudando. E também eu pratico essas coisas que eu falei para vocês, né? Que foi de tratar aqueles traumas ali que eu falei no início, né? Onde eu fiz aquela visualização, hipnoterapia, eu falei com a minha criança interior, então eu tratei todos os traumas que eu tinha. Eu também aceito tudo que aconteceu ali, por mais seja até uma tragédia, né? Até a que aconteceu na minha família muito grande, mas eu aceito tudo e trago a gratidão do meu passado para o meu momento presente. E do meu futuro eu trago a alegria, que é do meu objetivo. Então eu uso o meu passado com coisas boas e eu uso o meu futuro com coisas boas também, para eu viver bem o momento que é mais importante, que é o meu presente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um like, comenta, coloca alguma sugestão de vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.